Meu nome é Isabel Cortellini, sou advogada formada pela PUC São Paulo e mestre em Ciências Políticas pela Universidade de Leiden, na Holanda. E convido vocês a conhecer melhor os nossos remédios constitucionais. Em outro vídeo, a gente falou sobre acesso à justiça e de algumas garantias a esse direito. Hoje vamos falar de uma delas, o que a doutrina jurídica chama de remédios constitucionais, que todo mundo devia conhecer. Os remédios constitucionais são mecanismos que garantem o exercício de direitos fundamentais pelos cidadãos, servindo como proteção contra a atuação do Estado, quando ele age de forma ilegal, com abuso de poder ou mesmo com despreparo, ou ainda quando o Estado não está cumprindo seu dever. Apesar da Constituição não usar esse nome, remédio, essas garantias estão previstas no nosso texto constitucional, visando efetivar e permitir o exercício de direitos tanto de natureza administrativa quanto de natureza judicial. E quais são eles? Na esfera administrativa, a gente tem o direito de petição e o direito de certidão. Na esfera judicial, a gente tem o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de injunção e a ação popular. Uma característica importante dos remédios constitucionais é que eles podem ser usados diretamente pelos cidadãos, na maioria das vezes sem necessidade de advogado e de forma gratuita. A título de curiosidade, há quem inclua a ação civil pública nessa lista. No entanto, por mais que a ação civil pública seja uma importante garantia constitucional, a gente não vai falar dela aqui no detalhe, porque só algumas instituições, como o Ministério Público, entes federados e associações, são legitimadas, elas são autorizadas pela lei para propor esse tipo de ação, beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos ver os remédios de natureza administrativa, o direito de petição e o direito de obtenção de certidões, os dois garantidos de forma gratuita pelo inciso 34 do artigo 5º. O direito de petição é o direito de pedir ou reclamar de algo para o poder público, ou seja, poder executivo, legislativo ou judiciário. Esse direito não deixa de ser uma maneira de você participar do processo político, se manifestando, ou manifestando a sua queixa, ou ainda defendendo seus direitos ou o direito de terceiros. E também você pode esclarecer situações que afetam a sua vida, como atos ilegais ou de abuso de poder. E essa manifestação pode ser individual, por pessoas físicas ou jurídicas, ou também coletiva, sendo o maior exemplo os abaixo-assinados. Além de ser gratuito, o direito de petição é muito abrangente e tem poucas formalidades. Não tem uma forma certa, não precisa de advogado. Mas para você fazer uma petição, a gente recomenda olhar o artigo 282 do Código de Processo Civil, que dá um mini roteiro do que uma petição precisa ter. Então, primeiro, para quem você está peticionando, qual é o fato, qual é o seu pedido, entre outras coisas. A previsão do direito de petição é bem abrangente, mas como a gente vai ver nos remédios constitucionais, alguns direitos vão ter o mecanismo certo para a gente pedir essa tutela, como, por exemplo, o habeas corpus e o direito de locomoção. Mas a ideia de ter esse direito mais amplo é de não deixar que a ausência de um tipo de petição específica implique no cidadão não conseguir pedir socorro ou reivindicar seus direitos. E por que ele é um remédio? O que garante que eu vou escrever e ninguém vai ler? Porque o direito de petição, ele acaba gerando um dever para o Estado, o dever de analisar e de responder. O destinatário não pode simplesmente ignorar sua petição, ele precisa dar alguma resposta. E se for o caso, o direito deve ser preservado e a ilegalidade corrigida ou o abuso punido. Se isso não ocorrer, se não houver resposta ou não for aberto um processo administrativo para averiguação, é possível entrar com mandado de segurança, outro remédio constitucional que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Além disso, a omissão do administrador público em processar o direito de petição pode ser tipificada como crime, especialmente pela figura da condescendência criminosa, prevista no artigo 320 do Código Penal. Assim como também pode caracterizar a prática de ato de improbidade administrativa, falta funcional e dano ao prejudicado. O outro remédio de natureza administrativa é o direito de certidão. E para que serve uma certidão? Uma certidão atesta a existência de algo, de um ato ou fato relevante no mundo jurídico. Esse atestado garante que uma informação é verdadeira, pois ela se sustenta por fé pública, justamente por ter sido emitida por uma autoridade pública. Pensa na certidão de nascimento. Ela atesta que tal pessoa é filho ou filha de X e Y, nasceu no lugar tal, na hora H, e acima de tudo, que essa pessoa existe e no final das contas é um ser humano digno de direitos. Ou a gente pode pensar na outra ponta, a certidão de óbito,
que prova que alguém morreu, um atestado necessário para seu cônjuge, por exemplo, conseguir acessar a pensão por morte. A gente tem também certidões relativas a pessoas jurídicas, que atestam que ela está em dia com pagamento de tributos e encargos, as chamadas certidões negativas. E elas são muito importantes quando uma empresa vai ser comprada pela outra. E para obter de forma gratuita uma certidão, você precisa, primeiro, demonstrar seu interesse na emissão dessa certidão. Ninguém consegue adivinhar, né? Então, se você quer apresentar, por exemplo, para um futuro empregador sua certidão de bons antecedentes, você precisa antes pedir. Segundo, depois você precisa provar que a certidão ela vai te ajudar a defender direitos ou vai esclarecer uma situação. Vamos aos exemplos. Para você obter a herança do seu cônjuge falecido, você precisa usar sua certidão de casamento para provar que vocês eram casados. E a terceira e última condição para você pedir uma certidão é você precisa mostrar a sua relação com o conteúdo da certidão. Isso para evitar que informações pessoais fiquem sendo vazadas. Afinal, a gente também tem o direito à privacidade. Então, eu não posso sair pedindo uma certidão de bons antecedentes criminais da pessoa X só porque eu não vou com a cara daquela pessoa. Ah, e é importante lembrar também que uma certidão que possua caráter sigiloso também não tem a obrigatoriedade de ser emitida, como, por exemplo, certidões de um processo que corre sob segredo de justiça, seja porque envolve menores de idade ou porque envolve um segredo comercial. Bom, esses foram os remédios constitucionais de natureza administrativa, armas de defesa dos cidadãos contra atos tipicamente administrativos, ou seja, quase a totalidade dos atos praticados pelo Poder Executivo, Legislativo e Judiciário quando eles estão exercendo funções anômalas, isso é, funções que, na tripartição clássica de poderes, não lhes pertence. Você não pode, por exemplo, exercer seu direito de petição quando um governador sanciona uma lei, um juiz publica uma sentença ou quando os vereadores aprovam uma lei. Essas ações têm outros mecanismos específicos para garantir seu direito, e essas ações são funções típicas dos três poderes. Bom, seguindo no tema, agora a gente vai tratar dos remédios constitucionais judiciais. Para começar, o habeas corpus, ou HC para facilitar. Esse remédio é considerado um dos pilares do princípio do império da lei nas sociedades ocidentais, previstos desde a Magna Carta de 1215 na Inglaterra. O nome veio do latim, significa que você haverá seu corpo. Habeas, haverá, corpus, corpo. O HC é o remédio que garante nossa liberdade, nosso direito de ir, vir e permanecer. Nossa Constituição proclama nosso direito de ir e vir, falando lá no inciso 15 do artigo 5º que é livre a locomoção no território nacional nos tempos de paz. Mas se você acabou sendo preso de maneira injusta ou ilegal e você tem o seu direito de locomoção restrito pelo próprio Estado, o habeas corpus é o remédio que você vai buscar justamente para garantir que você consiga exercer seu direito de locomoção por meio de uma análise e decisão do Poder Judiciário. Então, o habeas corpus é concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme o inciso 68 do artigo 5º da nossa Constituição. O HC pode ser usado em dois momentos ou duas formas. Ele pode ser liberatório ou repressivo, quando alguém já está preso de forma ilegal, por exemplo, uma prisão cautelar que não cumpriu todos os requisitos ou a prisão acabou sendo feita por perseguição política. E aí, nesse caso, vai se expedir o alvará de soltura. A segunda forma é o preventivo, quando existe ameaça ao direito de ir e vir, sendo também chamado de salvo-conduto. Você está salvo para se conduzir para onde você quiser. O HC tem natureza penal e é regulamentado pelo Código de Processo Penal ali a partir do artigo 647. Por se tratar de um remédio constitucional que cuida de uma liberdade tão importante, ele é gratuito e tem que ser julgado de forma mais rápida, contando com um procedimento especial. Mas o direito é tão fundamental que ainda cabe medida liminar, que antecipa os efeitos da decisão final para o começo do processo. O HC pode ser pedido pela própria pessoa, que tem seu direito ameaçado ou violado, ou por terceiro em benefício dessa pessoa. O HC segue um procedimento especial, como falamos, que dispensa advogados e maiores formalidades. O habeas corpus adota nomes mais específicos para as partes envolvidas no seu processo. Então a gente tem o impetrante, quem faz o pedido do HC, o paciente,
quem precisa do remédio, né, paciente remédio, porque está com seu direito limitado ou ameaçado, e que pode ser a mesma pessoa do impetrante. E terceiro, a autoridade coatora, que é quem está ameaçando ou violando o direito do paciente. E quem julga o HC é sempre a autoridade judiciária hierarquicamente superior àquela que determinou a prisão ilegal. Então, se a prisão foi feita por um desembargador do STJ, é o STF quem julga. Se a prisão foi feita por um juiz estadual de primeiro grau, quem processa o HC vai ser o tribunal daquele estado. Outra coisa interessante sobre esse remédio é que a jurisprudência e a doutrina já entenderam que a gente pode ter um impetrante ajuizando um HC coletivo, em benefício de vários pacientes ou cidadãos. Como aconteceu em 2018, com o habeas corpus coletivo que pediu a substituição da prisão preventiva pela domiciliar a gestantes e mães de filhos com até 12 anos ou com deficiência. E mais recentemente, para pais responsáveis por crianças e pessoas com deficiência no contexto da pandemia. A ideia do habeas corpus coletivo é que ele é a única solução viável para garantir acesso à justiça de grupos sociais mais vulneráveis, levando em consideração que muitos abusos à liberdade de locomoção podem assumir um caráter coletivo. Bom, se habeas corpus significa que você terá seu corpo, o habeas data, você vai ter o quê? Seus dados, informação. Então, o objeto de proteção desse remédio, do habeas data, é o direito do cidadão de conhecer e ajustar todas as informações e registros relativos à sua pessoa, constantes em bancos de dados e repartições públicas, também particulares, sempre que acessíveis ao público, né, com caráter público. O habeas data pode ser usado para 3 finalidades. Primeiro, conhecer, saber quais são as informações sobre você que estão nos arquivos ou base de dados de entidades públicas. 2, para retificar ou corrigir alguma informação sobre você. E 3, também para anotar uma contestação ou explicação sobre um dado verdadeiro. Essa última finalidade ela é prevista na lei do habeas data, a Lei 9.507 de 97. O habeas data está previsto no inciso 72 do artigo 5º da nossa Constituição. E ele também é gratuito, bem como os procedimentos administrativos para você obter esses dados que a gente trata no habeas data. Esse remédio tem natureza civil e obedece o rito sumário, um processo mais rápido em relação às outras ações judiciais. A petição inicial do habeas data deve seguir os requisitos do Código de Processo Civil, incluindo a representação por advogado, e sempre deve ter a prova da recusa do órgão governamental que não quer deixar você acessar ou não quer retificar sua informação. E a própria demora na resposta pode servir como prova, tá? As partes envolvidas no processo de habeas data são o impetrante e a autoridade coautora. Apenas a pessoa física ou jurídica interessada diretamente ou que seja objeto dessa informação é que pode entrar com o habeas data. É o que a gente chama de direito personalíssimo, só pertence àquela pessoa. Só pode ser exercido por aquela pessoa. Então eu não posso pedir o habeas data para conhecer informação de terceiro, salvo, e isso não está na lei, mas na jurisprudência, se for viúva ou viúva querendo acessar informações do cônjuge falecido. Agora, quem julga depende da autoridade coautora. Por exemplo, se for um ministro de Estado, ministro da Educação, que está te impedindo de acessar uma informação, é o STJ que vai julgar. Se for o presidente da República, o STF. Se for um governador, os tribunais estaduais. E se for um juiz ou desembargador, normalmente é o próprio tribunal ao qual essa autoridade pertence. O terceiro remédio constitucional é o mandado de segurança, ou MS, previsto no inciso 69 do artigo 5º da nossa Constituição. O MS é um mecanismo que busca garantir direito que esteja sendo violado ou ameaçado por ato ilegal ou inconstitucional por parte de uma autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que ela exerça. Isso é, por qualquer pessoa no exercício de uma função pública, do presidente ao diretor de uma escola. Inclusive algumas pessoas equiparadas, como reitores de universidades privadas. E que tipo de direito ele protege? Primeiro, não cabe mandado de segurança quando o direito violado for o direito de locomoção ou de acesso à informação pessoal, direitos cobertos pelo habeas corpus e habeas data, certo? É o que a gente chama de caráter residual. Se não cabe HC ou habeas data, tenta pelo mandado de segurança. Segundo a Constituição Federal e a lei regulamentadora, as duas falam em direito líquido e certo, mas não falam o que isso quer dizer. Isso acabou ficando a cargo da doutrina jurídica. E a doutrina, inclusive, critica o uso da palavra direito. Entende que seria melhor a palavra fato, fatos líquidos e certos.
Isso porque, quando se fala dessa liquidez e certeza, o que se quer é que o fato discutido consiga ser facilmente provado, que não haja muita discussão sobre. Ou melhor, que nem seja discutível se aquela pessoa tem ou não aquele direito. Então, a titularidade e a amplitude do direito em questão, elas devem ser facilmente provadas, normalmente por prova documental. É o que a gente chama de prova pré-constituída. O impetrante já tem o documento que prova aquilo que ele está dizendo e pedindo, sem precisar passar pela fase de produção de provas nos processos comuns. Por exemplo, eu acabei de me formar numa universidade, pública ou privada. Fiz tudo direitinho, notas ok, trabalhos ok. Mas na hora de expedir meu diploma, a reitoria se nega a fazê-lo. Eu posso impetrar o mandado de segurança, mostrando minhas notas e arquivos do sistema, provando que eu já cumpri tudo. Aí o juiz deverá dar a sentença, declarando que a reitoria agiu com abuso de poder ao negar injustamente, e ele também vai ordenar que a reitoria proceda com a expedição do meu diploma. O mandado de segurança ele pode ser preventivo, ser ajuizado quando há uma ameaça e antes do ato ilegal ocorrer, ou repressivo, quando ele é feito depois do ato e aí sempre vai ter que buscar reprimir essa injustiça. O mandado de segurança pode ser também coletivo, mas só algumas pessoas podem ajuizá-lo, como partidos políticos com representação no Congresso Nacional, organizações sindicais e outras associações. E para a gente fechar o mandado de segurança, a gente vai ver quais são as partes que participam dele. Qualquer pessoa pode entrar com mandado de segurança, virar impetrante, mas é necessário ser representado por advogado, a não ser que você já seja um advogado. E qualquer pessoa engloba todos os tipos, pessoas físicas, jurídicas, brasileiras, estrangeiras, órgãos públicos, Ministério Público e até mesmo entidades despersonalizadas, mas com capacidade processual, assim como mesa do legislativo, um espólio, uma massa falida ou até condomínio. A outra parte, o impetrado, será sempre a autoridade que fez a ilegalidade, a autoridade coautora, que pode ser representantes ou órgãos de partidos políticos, administradores de entidades autárquicas, como reitores de universidades públicas, bem como dirigentes de pessoas jurídicas ou ainda as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público. Quem vai julgar depende da autoridade que cometeu ou está ameaçando cometer a ilegalidade, seguindo uma lógica muito parecida com a do habeas data e do habeas corpus. O quarto e penúltimo remédio constitucional que a gente vai ver é o mandado de injunção, previsto no inciso 71 do artigo 5º da nossa Constituição. O mandado de injunção é um mecanismo pelo qual o cidadão ou vários cidadãos, porque também pode ser individual ou coletivo, consegue provocar o legislativo para editar uma lei e assim garantir e tornar viável um direito já previsto na nossa Constituição. Isso porque, de maneira geral, a Constituição tem muitas normas de eficácia limitada, isso é, normas que só traçam os contornos que são definidos por outras leis. Ela só consegue proclamar direitos, mas a sua concretização se dá por meio de outras leis. A gente não vai falar nesse vídeo, mas vale a pena depois vocês olharem sobre a eficácia das normas constitucionais. Para ajudar a entender, vamos dar um exemplo, usando um caso concreto. Em 2008, o STF julgou o mandado de injunção sobre o direito de greve dos servidores públicos. O direito de greve é um direito fundamental garantido a todos, mas ao falar de servidores públicos, lá no artigo 37, inciso 7 da Constituição, a nossa Constituição determina que o direito de greve desses servidores públicos só pode ser exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. E até 2008 não existia lei. E como é que eles ficam? Sem poder exercer esse direito fundamental? Ou exercendo como pessoas privadas e correndo risco de prejudicar os cidadãos? Fato é que o direito de greve não era regulamentado nem efetivo para essas pessoas. Na decisão desse mandado de injunção foi declarada a omissão legislativa, ou seja, a ausência de norma regulamentadora e a inação, a falta de ação do Congresso Nacional. Com isso, e de maneira inédita, o STF decidiu comunicar ao órgão, o Congresso Nacional, a sua demora legislativa e mandou aplicar outra norma ao caso concreto, a Lei de Greve do Setor Privado. Nos votos, os ministros do STF mostraram que eles estavam buscando viabilizar o exercício do direito de greve de servidores públicos, como os policiais civis, educadores e servidores do judiciário de diversos estados brasileiros, eles que ajuizaram o mandado de injunção. Assim, o STF se afastou da possibilidade de cair numa omissão judicial e deixar esses servidores sem tutela alguma. Eles garantiram, no caso concreto, o direito à greve para essas pessoas.
Na decisão do mandado de injunção, reconhecendo a mora legislativa, cabe ao Poder Judiciário determinar um prazo razoável para o Poder Legislativo promover a edição da norma regulamentadora e estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos. Enquanto não for suprida a mora legislativa, fica valendo a decisão judicial, conforme determina o artigo 8º da Lei Regulamentadora do Mandado de Injunção. O mandado de injunção, como falamos, pode ser individual ou coletivo, e precisa de advogado em ambos os casos. Quando for um mandado coletivo, ele só pode ser ajuizado por alguns entes legitimados na lei, tais como o Ministério Público, partido político, associação, defensoria pública, entre outros. Além disso, esse remédio difere de outros remédios constitucionais em relação à gratuidade. O mandado de injunção não é gratuito e o preço varia nos tribunais dos diferentes estados. No entanto, vale lembrar que, enquanto ação judicial, ele não afasta a possibilidade de uma pessoa, do impetrante, comprovar sua incapacidade financeira e requerer a concessão da gratuidade de justiça. Então, para fechar, qualquer pessoa, desde que representada por um advogado, pode impetrar o mandado de injunção contra a autoridade competente, o Poder Legislativo. E quem vai julgar este mandado de injunção depende de quem precisa fazer a lei, se é do nível federal, estadual ou municipal. E agora, para a gente acabar os remédios constitucionais, vamos falar da ação popular, prevista no inciso 73 do artigo 5º. A ação popular é um mecanismo que permite aos cidadãos recorrerem à justiça na defesa da coletividade, para prevenir ou reformar atos lesivos ou ainda, no caso de omissão, cometido por agentes públicos ou por entidades que o Estado participe. E esses atos lesivos podem ser ruins para a moralidade administrativa, para o meio ambiente e para o patrimônio histórico e cultural. Ou seja, a ação popular acaba protegendo direitos difusos e coletivos. E a tutela dessa ação beneficia não só a pessoa que ajuizou a ação popular, mas a população como um todo. Para dar exemplo, cabe uma ação popular para barrar o reajuste exagerado de salário de vereadores, pensando em moralidade administrativa, né? Ou uma grande obra que vai prejudicar uma área protegida ou vai derrubar um prédio histórico, pensando em proteção ao meio ambiente e proteção ao patrimônio histórico. E quem pode ajuizar uma ação popular? Todo e qualquer eleitor brasileiro, mesmo os menores de 18 anos e maiores de 70 que possuem o voto facultativo. Todo mundo tem legitimidade para propor uma ação desse tipo, desde que possua um título de eleitor. Por isso que tem gente que fala que a ação popular decorre do exercício dos direitos políticos. Mas o cidadão precisa estar representado por advogado, ok? A ação popular, ela vai ter alguns detalhes. Ela foi regulamentada pela Lei 4.717 de 65 e segue várias disposições do Código de Processo Civil. Assim como outros remédios constitucionais, a ação popular é gratuita e também pode ser preventiva ou repressiva. Na petição inicial, é necessário demonstrar a lesividade ou ameaça ao direito provocada pelo ato da administração pública ou pela omissão dessa. Dessa forma, o réu desta ação, ele vai ser a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, autor dessa ação lesiva. E quem vai julgar é o juiz de primeiro grau do local onde foi feito o ato questionado. Então, mesmo que seja uma ação popular contra um ato do presidente da República no estado do Piauí, eu entro na Justiça Estadual do Piauí, ou qualquer que for o estado onde aconteceu o ato lesivo, eu não vou direto para o STF. E sempre a gente vai ter que obedecer à organização e à Constituição estadual, né? A organização da justiça daquele estado. Caso o juiz der provimento à ação popular, se ele acatar o pedido do autor, o ato que foi objeto dessa ação é invalidado e o réu é condenado a pagar uma indenização. Se for comprovado que um ou mais funcionários públicos tiveram dolo ou culpa nesse ato, o Estado entra com uma ação de regresso para cobrar desses funcionários o pagamento dessa indenização. Mas isso pode ocorrer ou não. A ideia é que o direito ficou resguardado logo no primeiro plano. E com isso, fechamos nosso vídeo sobre remédios constitucionais. Se quiser ficar por dentro de mais conteúdos como esse, curta a nossa página. Até a próxima!